focado. Oi gente, tudo bem? Voltei mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a minha viagem que eu fiz para Ouro Preto, em Minas Gerais. E eu queria ressaltar alguns pontos aqui que pra mim foi uma viagem assim, que eu considero econômica, né? Porque ainda mais que eu moro aqui em Manaus, então é difícil comprar passagens baratas pra outros lugares. Geralmente só tem passagem mais ou menos barata pra Belém, pra Santarém, que é, né, faz parte de Belém e só. O resto tudo é muito caro. E aí eu quero falar pra vocês o que eu fiz pra minha viagem ser mais em conta e te encorajar também a fazer uma viagem aí, quem sabe esse ano, né, dá pra se programar ainda. Você fazer uma viagem e você conhecer um lugar novo e ter experiências novas, que é bem bacana. Olha, são 7h33 da manhã e eu tenho que fazer logo esse vídeo que eu tô um pouquinho atrasada, que eu tenho outros compromissos. E já tá bem quente aqui em Manaus. Então eu anotei algumas coisas aqui pra falar pra vocês sobre o que eu acho, o que é importante quando você for... Eu viajei sozinha. Geralmente eu gosto de viajar sozinha e eu ainda viajo no meu aniversário. Sozinha e no meu aniversário. Mas assim, eu sempre procuro bem o lugar que eu vou. Eu pesquiso como é que é a cidade, se é uma cidade que tem perigos urbanos, se não, como é, entendeu? Eu não viajo assim pra qualquer lugar. Porque como eu vou estar sozinha, então eu sou uma Supergirl, mas ainda não desenvolvi os poderes mágicos. Só mesmo pensar um pouquinho. E aí, a primeira coisa que eu faço é pesquisar o lugar. E pra comprar passagem barata, eu indico você comprar em um período que não seja alta temporada, geralmente de agosto a meados de setembro, assim, é um bom período, sabe? Já passou as férias, ainda não chegou no final do ano, então assim, você consegue comprar passagem legal. Abril também, de abril e maio são meses que... Abril acho que nem tanto, por causa que tem a Páscoa, né? Depois da Páscoa. E aí fica um preço bacana, mas assim, eu acho que os melhores meses, eu acho, eu não sei, eu não posso garantir isso com certeza absoluta, mas é de finalzinho de julho até final de setembro. Outubro já começa a ficar mais caro um pouco. E é isso, eu sempre tento pesquisar passagens, se você tiver oportunidade de colocar suas férias nesse período, que você tem oportunidade de viajar nesse período, eu acho que é mais em conta. E você tem que comprar com um pouco de antecedência. Não tanta antecedência, mas eu acho que uns 4 meses de antecedência é bem bacana pra você comprar sua passagem de avião. Eu consegui comprar a minha passagem de avião por 560 ida e volta. Lembrando que eu moro no norte, é meio que uma ilha, Manaus é uma ilha, não tem como outros meios de transportes a não ser barco ou avião. Se eu fosse de barco, eu ia passar acho que uns 15 dias pra chegar lá. E eu só fiquei uma semana, então não ia combinar, né? Então eu tive que ir de avião mesmo. E aí eu consegui comprar minha passagem por 560. E eu achei que foi um bom valor, porque 560 para passagens aqui em Manaus é pichincha, sabe? Você não encontra mais barato que isso. Deixa eu ver. Então, eu escolhi Ouro Preto porque era uma cidade que eu vi que era uma cidade universitária, primeiramente. Tinha muita coisa cultural, que eu gosto muito dessa parte, né, da cultura. Pelo que eu pesquisei, era uma cidade super tranquila. Então não ia ter problema de andar sozinha nas ruas. Eu não ando muito tarde, assim, eu não sou pessoa de festa, baladeira. Tanto é que a cidade dorme à meia-noite, né? As pessoas que... Eu tava num hostel, que também vou falar sobre isso em um outro vídeo, que eu vou contar a minha experiência, como foi. Aqui eu tô contando quanto foi. E lá as pessoas gostavam de ficar até tardinho nas festas, mas elas tinham muita dificuldade de achar uma festa que passasse de meia-noite, porque lá as pessoas dormem cedo, é uma cidade pequena, pacata, muito interessante. E aí, falando sobre isso de hostel, eu consegui pesquisar hostels lá, que ficassem num ponto bem estratégico. Não adianta você comprar num lugar muito longe, distante, porque vai ficar difícil pra você se locomover. E como eu tava numa vibe de economia, eu tinha que ver um hostel que fosse bem localizado, que fosse barato e que fosse legal, porque não adianta ficar no hostel também horroroso, que não dá.
E esse hostel aqui eu fiquei só amor pra falar sobre ele, maravilhoso. Depois eu conto mais, mas eu gastei em 6 diárias de hostel R$ 300, o que dava R$ 50 por dia, incluído café. Eu gosto de sempre ficar em hostel que inclui café, que aí já é menos uma coisa no meu orçamento, sabe? E o outro ponto de ficar em hostel é que eu podia comprar coisas e guardar na geladeira. Tipo, eu não ia a muitos restaurantes. Eu acho que eu fui no dia do meu aniversário que eu tirei pra comer um fast food, né? E aí eu gastei mais um pouquinho, mas era porque era um dia especial, valia a pena e eu merecia. Então, na verdade a viagem toda foi pra merecimento de aniversário, mas enfim. Eu tirei pra comer nesse dia, bem bacana mesmo. E aí foi no dia que eu gastei mais de comida, assim, mas foi só. E aí eu comprava, eu ia no supermercado, e é até uma coisa legal de você ir no supermercado, porque tem coisas que tem no supermercado que não tem em outros, tipo, não é só como você viaja pra fora do país que você vê coisas diferentes. Tem gente que tá... Ei! Para de acabar com o meu sapato! Que isso? Larga isso aí! Meu Deus! Ui, meus cachorros. Então, tem coisas diferentes também no supermercado, sabe? Nosso Brasil, ele é muito rico culturalmente, assim, é um país de multiculturas. Então, quando você viaja para outro lugar, eu fico, nossa, tem isso nesse supermercado. Eu já amo supermercado, né, de qualquer jeito. Ainda mais quando eu viajo aí, que eu faço questão de supermercado também de outras cidades. E aí eu comprava coisinha no supermercado, guardava lá no... Para de comer o meu sapato, poxa! Aí guardava lá na geladeira, ou então no meu armáriozinho que eu tinha, onde eu guardava minhas roupas e tudo, eu guardava alguns alimentos não perecíveis. E é isso, eu comprava muita comida, geralmente assim, eu sempre comia no hostel. Tava chegando próximo do almoço, tava com fome, se eu não tivesse levado nenhum lanchinho na minha bolsa, eu voltava pro hostel, comia e saía de novo. E à noite já comia e ficava por lá mesmo, sabe? E pra mim foi super tranquilo, super interessante. Eu comprava várias caponatas, vários antepastos que tinha lá, assim, muito gostosos. Tem umas lojinhas assim, bem mesmo específicas, assim, de doces e compotas, assim, muito, muito legal. Comprei muitas, aí comprei pão, aí fazia sanduichinhos. Nossa, foi maravilhoso, assim, eu amei. E aí de comida eu coloquei que eu gastei mais ou menos R$ 150, já contando com aquele dia lá que eu me empanturrei. Gastei muita grana nesse dia, acho que eu gastei R$ 50 numa única noite e R$ 100 pro resto da semana. Ainda trouxe comida ainda, de volta pra casa, sabe? Porque eu tinha comprado coisas a mais. Que mais, gente? Que é importante falar. Eu sempre fiz todos os passeios gratuitos, né? Andei muito, então eu evitava pegar transporte. E se eu pegasse, seria mesmo o coletivo. Eu sei que é importante você dar um crédito para as agências de viagens, porque é um serviço, né? Mas quando você tá assim, pra economizar, é interessante que você faça os passeios por conta. Você vê lá, eu sempre pego o mapa da cidade e aí eu fico vendo tudo. Eu não fiquei só em Ouro Preto. Eu viajei para cidades próximas, Mariana. Que mais que eu viajei? São José del Rei, uma coisa Del Rei, não lembro muito. Fui em todas as igrejas, que eram passeios gratuitos, ou então pagava R$ 5, no máximo R$ 10. Fui nos museus, todos os museus. Foi muito legal, eu ficava vendo o pôr do sol, eu subia numa montanha. Lá é muito bom pra caminhar, assim, você cansa bastante, sabe? Porque é muita subida mesmo. E é linda a cidade, gente, muito linda, vale muito a pena você conhecer. Tem igrejas incríveis, com ouro dentro, Inxalá, maravilhosas, assim, é muito bom. E aí eu sempre fazia passeios gratuitos, ou então quando eu fazia os passeios que dava pra fazer, que era mais em conta, né? Eu até peguei o trenzinho, então assim, eu gastei de lazer, de passeio, uns R$ 100. Também, assim, fora os passeios gratuitos, aqueles que eu quis pagar. E aí tive também um gasto com lembrancinhas, que eu ainda tive esse gasto, que eu gastei uns R$ 50, trazendo doces de lá e tal, alguma colherzinha, alguma coisa. E eu gastei R$ 50 também, mas não trouxe pra muita gente não, trouxe só pra minha mãe, meu pai, pessoas bem próximas mesmo, sabe? Tinha lá uns docinhos assim de R$ 1, então eu me fiz
nesses doces aí todo mundo foi lembrado. O que mais que eu gastei? Ah, tá, gente, tem que lembrar também que quando você vai para Ouro Preto, eu tive que parar no aeroporto. E eu parei no aeroporto de Confins, longe de BH, na verdade, 1 hora, né? Eu nem sabia, eu nem tinha noção disso, que eu ia ter que pagar um ônibus pra chegar em BH. E esse ônibus, assim, sai de 15 em 15 minutos de lá e era 12 e pouco a passagem. Aí depois de chegar lá, tem mais o trampo de você ir pra Ouro Preto, que é mais ou menos 2 horas de viagem. E a passagem custa R$37, 36, pelo menos ano passado era isso. E aí eu tive esse gasto com passagens assim de locomoção mesmo importantes, que eu gastei cerca de 100 e pouquinho, né, de passagem. Então, os meus gastos foram esses, assim, com a viagem. Eu não me privei de fazer muita coisa, mas eu tentava, tipo, esse passeio por essa empresa turística é tantos, R$200. Tem ônibus coletivo que vai pra lá, eu sempre me informava com as pessoas da cidade mesmo. Eu sempre ia pras periferias pra saber da realidade, porque se você fica só no centro turístico, eles te encaminham sempre pra essas agências, eles te encaminham sempre pra essas pessoas que é seguro, né? É uma coisa segura, mas assim, que não me interessava muito pela questão financeira. Mas fora isso, foi muito bom. E aí, eu sempre tentava fazer esse tipo de coisa, eu não caía, sabe, assim, na laia deles. Eu sempre me virava. Então aí, juntando passagem, 560, gastei com hospedagem no hostel, R$300, com comida, R$150, com lembrancinhas, R$50, com passagens por fora, gastei em média R$100. Aí eu coloquei aqui R$80 de, tipo assim, não lembro, mas eu devo ter gastado com isso, sabe? E aí no final tudo deu R$1.240. Ou seja, R$1.240 às vezes é uma passagem pra você ir pra Belo Horizonte daqui de Manaus. Então eu acho assim que eu realmente peguei a história de Jesus de 5 pães e 2 peixinhos e botei mesmo, fiz assim, multiplicação dos pães, sabe? E eu fiquei bem feliz, assim, porque eu me diverti muito, eu gostei muito. É uma cidade que eu gosto, é o tipo de passeio que eu gosto de fazer, de cidade que eu gosto de visitar, então pra mim foi bem interessante. E às vezes viajar pra outros lugares não quer dizer você fazer passeios caros, ficar em hotéis caríssimos e tá, mas é você justamente viver a cidade. Pra você viver a cidade e a cultura da cidade, você tem que estar no meio do povo. Você não pode estar dentro de um carro turístico sempre, sabe? Não que isso não seja importante. Quando eu tiver essa questão financeira bem boa na minha vida, querida, eu vou fazer tudo, sabe? Eu vou fazer essa parte, assim, de andarilha e vou fazer a parte, sabe, luxuosíssima, assim, sabe? Lady Gaga. Mas, por enquanto, eu acho que... tá, uma coisa muito importante é que nessa passagem eu não pago bagagem extra, tá, gente? Eu vou de mochila, eu pego uma mochila e põe na costa. Até porque, quando eu cheguei na rodoviária de Ouro Preto, esses R$15 que eu paguei do táxi entra nessa parte aqui dos 80 que eu não lembrava. Olha só. Eu tive que pagar um táxi, porque eu fiquei com medo, assim, de... Como eu cheguei de noite, não muito tarde, mas eu fiquei com medo de ir sozinha. Eu vi no meu Google Maps que era 700 metros a rodoviária do hostel. Só que assim, como eu não conhecia a cidade, eu fiquei com medo. Aí eu peguei um táxi que era R$15. Mas na volta eu já conhecia, então eu peguei a mochilinha, botei na costa, me mandei, não paguei R$15 de táxi. R$15 eu ia gastar com outra coisa, sei lá, com comidinha, alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de coisa, assim, que parece pequeno, mas quando vai somando, vai ficando mais claro, sabe? E eu sempre evitava esses gastos mínimos, assim, porque eu sabia que fazia totalmente diferença. Gente, eu peguei trenzinho pra ir pra Mariana, eu consegui fazer tudo. Até porque, como é uma cidade universitária, você tem a opção de pagar meia em tudo, sabe? E eu tava fazendo um curso, na época eu tinha uma carteirinha. Que eu já finalizei o curso, mas eu ainda tenho até a carteirinha aqui guardada. Eu tinha uma carteirinha e eu conseguia pagar meia, porque eu tava estudando. Então, maravilha! Foi muito bom. E isso é importante, você verificar se você tem condições de pagar se você estuda, você pode pagar meia, né? Isso é importantíssimo. E eu sempre perguntava, paga meia? Paga meia? E eu fazia muitos passeios de
visitar minas e tudo mais. E geralmente tinha uma mina só que era cara, que eu nem achei... eu não gostei muito dela ser cara, que ela não foi das melhores. Eu fui numa bem legal, que era R$ 15 a entrada, e foi maravilhosa. Mas a explicação que eles dão, a história que eles contam, vale muito a pena, assim. Então é uma cidade muito rica, historicamente, muito rica em ouro, em minas, e Ouro Preto é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer. E assista o próximo vídeo, que eu vou falar sobre Ouro Preto e a minha experiência, sim. Então eu espero que eu tenha ajudado você, encorajado a você a fazer uma viagem, para você conhecer aí um lugar que você queira, que seja um lugar de acordo com aquilo que você busca e que tenha as seguranças necessárias para que você possa fazer esta viagem tranquilamente bem. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!